Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou contar a história dessa mulher aqui, ó. Alissa Maria Cushman. Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa o like, compartilha e comenta. Isso me ajuda muito ao YouTube engajar mais o meu canal e indicar para mais pessoas. Então vamos lá conhecer quem é essa mulher, como eu disse. Alissa Maria Cushman. Muito prazer, eu sou Fernando Martinelli aqui do canal História do Esporte. Alissa Maria Cushman. Quem é ela? Ela nasceu no dia 9 de 11 de 1923 no Albany, na Geórgia, Estados Unidos. Ela era uma afro-americana, mulher, que queria participar de esportes, né? E aos poucos na escola ela começou a gostar muito do atletismo. E nisso ela foi se enganjando, né, no atletismo, procurando seu espaço. Difícil numa época onde os afro-americanos existia um preconceito muito grande na época nos Estados Unidos, e ainda mais ela sendo mulher, era muito complicado naquela época. Mas ela não se preocupou com isso, não se abateu com esses dois preconceitos, porque eram dois preconceitos nas costas dela, mas mesmo assim seguiu forte. Aos 16 anos, conseguiu uma bolsa de estudos no Alabama e lá sim se profissionalizou no atletismo e seguiu com o seu sonho para chegar aonde ela realmente almejava, que era o topo. A sua inspiração veio das Olimpíadas de 1936, com o Jesse Owens, ao conquistar 4 medalhas de ouro. Ele era um afro-americano também, que nas Olimpíadas de Berlim existia o nazismo, né? E tinha lá o Hitler. E nessa época o Jesse Owens fazia parte e protestava muito também no seu estilo, no seu modo, no que ele podia fazer para trazer os afro-americanos às competições. E a história está aí para ser lida, né? Para ser contada, como era a Alemanha nazista. E ao ele ganhar as 4 medalhas de ouro, ele, né, fez o gesto dos Pantera Negra, que se eternizou no mundo inteiro. E isso inspirou muito a Alissa Cushman, né? Que ali ela se sentiu mais forte e a partir daí ela ela se inspirou e foi à luta. Como eu disse, ela tinha 2 pesos nas suas costas. Ela era mulher, numa época onde as mulheres não tinham tanto espaço, e era uma afro-americana, então era 2 pesos nas costas para ela poder carregar e tentar seguir o sonho dela. Aí estourou a guerra, né? A guerra estourou aí nessa época, de 1939 a 1945, mas mesmo assim, dentro dos Estados Unidos, ela foi ganhando títulos e ganhando títulos, né? Ao todo foram 34 títulos em torno da sua carreira, nesse período de 9 e 10 anos, que foi ali entre 1939 a 1948, e ganhou no revezamento, no salto, né? E também na corrida, né? Que nos 3, ela competia nos 3 e ela venceu nas 3 modalidades: corrida, salto em altura e no revezamento. Então, ela tinha 2 pesos nas costas e não sentiu praticamente, ela não sentiu esses 2 pesos, né? Numa época que eu estou repetindo muito, né? Mas numa época onde ela era uma afro-americana e era mulher. Os afro-americanos não tinham espaço pelo preconceito e as mulheres também não. Prova em dobro. Uma conta bem rápida, porque ela tinha, que eu falo que ela era prova em dobro e por que era 2 pesos, então se encaixam as duas coisas. Quando começou a era das Olimpíadas, né, a era moderna das Olimpíadas, em 1896, que foi até o ano que ela venceu, que foi em 1948 em Londres, a margem de atletas eram de mais de 24 mil atletas. Dava ali entre torno de 5,9% ao todo de todos os atletas ali. Eram mulheres, né, nesse percentual que eu disse. E mais pra frente, quando a Alice chegou até lá,
eram mais de 3.900 competidores, 331 margem de 8,3% que eram do sexo feminino. Baixo, só para vocês terem uma ideia, é baixo, naquela época era muito baixo, hoje isso ultrapassa, né? Porque são mais modalidades, são mais atletas, então são mais mulheres, mas naquela época é muito baixo, era muito baixo mesmo o percentual de mulheres competindo, como era baixo os afro-americanos também. As pessoas de cores, né, vamos dizer assim, da minha cor, assim, era mais difícil, né? E no caso dela, por ela ser mulher, era o dobro. Então tinha que provar mais ainda o porquê que ela estava lá. Na competição, ela competiu com a Dorothy Tiller e a Michelle Poterier, que era uma francesa. Ela competiu com as duas, né? E não foi uma... Nas Olimpíadas não tem uma competição fácil, né? Todos querem o topo. São de alto nível, né? São profissionais buscando o topo. Então não era fácil, né? Ela estava com duas competidoras ali muito boas, por sinal, senão não estariam na final disputando o ouro. Então foi ali bem acirrado. No primeiro salto, né? Ela fez 1,64. Depois a Dorothy em 3 saltos. E a Mechelier, que é a francesa, não sei pronunciar muito certo, mas dá um desconto para mim aí. Ela não conseguiu alcançar essa altura. Então ela foi eliminada e ficou com a Dorothy e a Alice para poder conseguir. E nisso, Coachman precisou apenas de 2 saltos para conseguir o seu tão sonhado título olímpico, né? A Dorothy não conseguiu alcançar, né, o salto de 1,66, ela não conseguiu atingir esse salto, só que faltava mais 2 saltos para a Alice. E ela fez 1,68, né? Ela deu uma aumentada a mais, depois subiu para 1,70, só que a Dorothy não conseguiu, né, nem chegar a 1,68 e muito menos as duas juntas não conseguiriam chegar a 1,70. Então esse ficou na época o recorde da Alice naquele momento, até aquela época, e o título do ouro olímpico para a primeira afro-americana mulher no atletismo. Isso foi um marco na história, um marco olímpico, um marco para nós, né, assim, que lutava muito, né, naquela época. Falei para nós, mas ela é americana, né? Então eu já confundi a América com o Brasil. Mas foi uma coisa muito boa para os americanos, né? Em geral, para os afro-americanos, para as mulheres, em geral, né? Conseguir esse feito de provar que ela era capaz de chegar onde ela chegou, né? E conseguiu o ouro. A parte chata vem agora. Por que eu disse que a parte chata vem agora? Da mesma forma que Jess Owens conseguiu em 1936 as 4 medalhas de ouro, quando ele retornou, né, para os Estados Unidos, ele foi para Nova York. Lá tem um que é homenageado, e ele, quando foi para ser homenageado, ele entrou pelo elevador de funcionários e saiu pela porta dos fundos depois da sua homenagem. A tão diferença que era tratado os afro-americanos, e com ela não foi diferente. Na mesma situação, entrou para ser homenageada, mas entrou pelo elevador de funcionários, né? Não, nada contra os funcionários, entendeu? Também não tem essa de coisa, mas assim, os funcionários que trabalhavam lá. Ela não, ela era uma campeã olímpica, né? Ela era uma campeã olímpica, ela era uma campeã que levou o nome dos Estados Unidos até o topo naquela ocasião. Mas devido ao preconceito, ela foi tratada como, né, como nada, vamos dizer assim, né? Mais uma vez, não desrespeitando os funcionários de lá, né? Mas assim, ela faltou um devido respeito com ela,
por ela ter conseguido a medalha de ouro, por ela ter elevado os Estados Unidos ao topo das Olimpíadas daquele ano. E ao sair, ela saiu pelas portas do fundo. Ela deixou uma frase muito legal, né? Que eu vou ler para vocês, que é mais ou menos que é isso que a frase dela. Vá a qualquer lugar e as pessoas dirão que a Vilma Rudolph foi a primeira mulher afro-americana a ganhar uma medalha. Não é verdade. Ela entrou em cena 12 anos depois de mim, mas ela estava na televisão. Alice Coachman no The Barbie News em 1997. Essa atleta, ela foi reconhecida porque tinha televisão, e na época da Alice não tinha, né? Não existia televisão, era apenas uma rádio, então ela ficou mais conhecida do que a Alice. Mas não apaga a história, tá aí, como eu falei, para ser contada. Eu estou contando, mais gente vão contar, já contaram, que ela foi a primeira afro-americana mulher a vencer uma medalha, conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. E na verdade quem leva a fama é a mulher que ela falou, que é a Vilma Rudolph, que venceu 12 anos depois. Coachman faleceu no dia 14/7/2014, né? 14/7/2014. Ela faleceu, ela já tinha tido um AVC, né? Alguns anos antes, e com a sua saúde bem debilitada, ela acabou infelizmente falecendo com 90 anos de idade. Mas ela abriu portas nos Estados Unidos para outras mulheres como Serena, Simone, Flores e Rafaela, e inúmeras outras mulheres dos Estados Unidos, afro-americanas, que vieram compartilhar do seu talento, né, para o esporte. Última frase dela: fiz a diferença entre os negros, sendo uma das líderes. Se eu tivesse ido aos jogos e fracassado, não haveria ninguém para seguir os meus passos. Isso encorajou o resto das mulheres a trabalhar e lutar ainda mais. Alice Coachman no The New York Times em 1996. Verdade, se não fosse ela não teria abrido as portas para muitas outras mulheres aí chegarem e lutarem pelos seus objetivos, ainda mais sendo afro-americana. Espero que vocês tenham gostado. Alice Maria Coachman, primeira afro-americana mulher a conquistar uma medalha de ouro. Meu último vídeo, deixei os cards do Just Win para vocês darem uma olhada. Embaixo uma indicação minha. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho, deixa o like, me ajuda muito. Compartilhe o vídeo. Obrigado às pessoas que estão se inscrevendo. Fique com Deus. Até mais. Fui.